por exemplo, vamos pegar aí uns negócios que o pessoal fala. Moisés recebeu para escrever os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, é famoso, né? São as tábuas lá, né? Como que a gente sabe que existe? Que elas foram encontradas? Não, os 10 mandamentos não foram disso, desapareceram. Né? Mas olha, vou colocar da seguinte maneira. Eu vou fazer o papel aqui de um questionador chato. Só para fazer ilustração. Quando você fala comigo que o universo tem 13,8 bilhões de anos, eu falo, como é que você sabe? Aí você fala, não, é que nós temos dados assim e tal, papapá. Aí você fala, tá, mas a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Tá, mas como é? Me mostre, eu quero ver. Não, não é bem assim, Rodrigo. Não, mas como é que você sabe? Eu não estou vendo isso que você está falando, eu não estou vendo os 13,8 bilhões. Fala assim, sabe o que é? É que você está vendo só a luz aqui. E eu estou vendo a ciência por detrás dela. Então, posso dar uma sugestão com você? Estuda ciência comigo e você vai começar a entender que há algo muito mais do que uma lâmpada aqui. Eu não estou vendo o átomo. Estuda a ciência comigo, você vai ver que há algo muito mais do que essa mesa. Então, o que acontece com a gente que é teólogo? Quando muitos de vocês às vezes falam assim, não, mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu já estou vendo. Estou vendo Deus em que sentido? Da mesma maneira como você está vendo um átomo aqui que eu não estou vendo. Entendi. Você está vendo um espaço nessa mesa aqui que eu não estou vendo. Quer dizer, eu não estou vendo assim. Um pouquinho de ciência eu estudo por cultura, mas eu não sou um cientista nesse sentido, né? Eu sei que aqui tem espaço entre a mesa, que a energia passa. Eu sei que a energia aqui eu não estou vendo. Então, esse conhecimento vai permitir você ver coisas mais do que simplesmente as coisas em redor. O Starlink, se tivesse instalado aqui, eu não estou vendo as ondas que ele está mandando, mas elas existem. O Quasar, as ondas que você emitido, enfim. Então, o que a gente convida muitas vezes, quem está do lado de lá, é conhecer, parece uma coisa chata. Eu falo, vou dar uma Bíblia para o Sérgio, vai ter gente que vai pegar recorde. O Rodrigo convertendo o Sérgio e tudo tal. Mas são duas coisas. Primeiro, é uma busca do saber. Por que isso, se eu fosse um ateu, a pergunta que eu faria, Sérgio, seria o seguinte: o que leva... Eu já sei por que eu não creio em Deus. Mas o que leva um cara do nível acadêmico de fulano, beltrano, ciclano, do meu orientador, acreditar em algo... Peraí, eu quero saber por quê. Esse é um ponto. Eu iria querer saber. E o segundo, aí eu vou fazer uma defesa agora da chatice crente. Eu vou te falar qual a diferença da chatice crente. Se você, como ateu, tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi para Brasília e faz isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não faz diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você está perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara, se eu tiver certo, dos dois aqui, e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna, se eu tiver certo, aquela criança na igreja católica que você foi padrinho tem todo um sentido naquela entrega a Jesus ali, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Agora, eu reconheço que às vezes a gente erra na dose e fica chato. É igual pai babão. Você que é pai, você sabe. Você tem, às vezes, que... Sim. Então, às vezes, a gente insiste, sim. Eu insisto. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço. Parte da chatice, eu deploro. É aquela que eu questionei no início. Os advogados de Deus que tem na internet aí, venha para a minha igreja, seja parte do meu CNPJ, você está errado, você vai para o inferno de cabeça para baixo, o juiz. Eu abomino isso. Esse fã-clube doentio de Deus. Eu abomino isso. Mas a outra parte, eu entendo e me identifico com ela. Porque se o que eu acredito é verdade, Sérgio, cara, você é um cara gente boa demais para ficar de fora. Você entendeu? Mas aí a minha questão assim é a seguinte: como que nós vamos descobrir? Só o dia que a gente morrer, né? Não necessariamente. Não? Pelo método científico, só quando você morrer. Mas você sabe que há verdades que você não descobriu pelo método científico, mas você continua agarrado a elas porque você não tem explicação melhor. Sim.
Alguns modelos da existência do cosmos e da vida, você não tem uma explicação para elas. Mas você se agarra àquele modelo porque é o melhor que você tem. Hoje o modelo melhor que eu tenho é esse. Essa é uma diferença entre o ateísmo e o teísmo. Vou te explicar. Me ajuda aqui agora, que me deu um branco, aquele da matemática que fez a incompletude. Gödel. O Gödel, galera, se eu errar aqui, me corrija o Sérgio, que eu estou entrando na sua área aí. O Gödel, ele mostrou que a matemática ela é incompleta, porque haverá muitas verdades que não vão passar e ela até se contradiz. Né? E depois veio o Hotel de Hilbert lá, que mostrou que há realidades que estão acima da compreensão. O Hotel Infinito de Hilbert. Sim. Que ele funciona na cabeça, mas na prática ele não funciona. Como é que você vai aumentar o que é eterno? Beleza. Então vamos ali. O universo. Eu sou obrigado a acreditar que o universo começou. Por que eu sou obrigado a começar, Sérgio? Porque se eu não acreditar que o universo teve um começo, quando eu falo universo tudo, tá? Energia, matéria, tempo, tudo tal. Se ele não começou, eu vou entrar num contrassenso arqueológico... arqueologia na cabeça. Eu vou entrar num contrassenso matemático, que é o seguinte. Se houve um universo eterno, esse momento nunca teria chegado. Porque para esse momento chegar, eu tenho que ter infinitos momentos antes dele. Como o infinito é um número que nunca se alcança, isso aqui não aconteceria. Não sei se eu confundi a cabeça da galera ou se ficou claro. Você acha que deu para o pessoal entender? Acho que sim. Deu para entender, pessoal? Essa conversa minha com o Sérgio só está acontecendo porque o tempo começou. Sim, claro. Porque se for um retrocesso infinito, eu tenho que ter infinitos momentos antes de chegar e nunca chegaria. Então, se começou. Aí vem aquela questão. Se começou, por que existe algo ao invés de nada? Sendo que antes não havia nada. Aí vem aquela questão. A ciência não tem resposta para isso. Beleza, eu concordo. Não tem. A ciência sabe que a vida está aqui, mas não o porquê. A ciência sabe o como, mas ela não sabe o porquê. Só que eu tenho duas atitudes. Se eu estiver num hospital, o médico vai falar para mim assim, ó, você está com uma doença grave desse jeito. Tá bom? Tá bom. Só que aqui na cidade, eu moro em Engenheiro Coelho, uma cidade pequena, nós não temos tratamento para a sua doença. Eu tenho duas atitudes. Sair dali e ir para casa, esperar morrer, ou procurar outro hospital que tenha a resposta. Capacidade para te curar. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu não encontro uma resposta na ciência, eu estou falando agora do meu testemunho, tá? Eu não consigo falar assim, então vou acomodar, já que não tem resposta, vou ficar por isso mesmo. Não, eu procuro outros lugares que podem me dar aquela resposta. Essa que é a diferença. Entendi. Você entendeu? Eu sei que alguns cientistas falam o seguinte, eu não me importo com o problema Deus. A ciência não me diz nada, então eu fico com isso mesmo. Seria a mesma coisa eu falar o seguinte, eu não me importo com a cura para essa doença. O médico falou que aqui não tem o que fazer, ele é médico. Não, mas pode ser que o outro hospital tenha. Então, por isso que eu acho que a ciência e a religião elas podem ser até complementares, não adversárias. Ah, sim, com certeza. Mas o lance das tábuas, que o pessoal fala. Os 10 mandamentos. Dos 10. Uhum. Ela não... Moisés recebeu uma luz, aquilo lá o que acontece? É assim que você interpreta, não? Eu interpreto que Moisés teve uma visão sobrenatural de Deus, que foi algo realmente... Porque teve duas fases, né? Então, a fase que o próprio Deus escreve, uma fase que ele manda Moisés escrever. De qualquer maneira, em ambas as ocorrências, foi Deus agindo. Então, vamos colocar ali. Agindo de maneira bem racional, Sérgio, isso parece ridículo. Eu vou dar outros exemplos do que parece ridículo. Deus entregar 2 tábuas de pedra para Moisés, ou mandar Moisés lavrar 2 tábuas para escrever os mandamentos direto do Deus, parece ridículo. Falar que uma mulher chamada Maria estava virgem e deu à luz a um menino sem nenhuma presença de espermatozoide dentro do útero dela, também é ridículo. Nenhum ginecologista vai falar que isso procede. Falar que um homem chamado Jesus andou sobre as águas, isso é ridículo. Falar que o próprio Moisés abriu o Mar Morto, abriu o Mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Também parece ridículo. Os milagres de Jesus também parecem ridículos. Ou seja, a Bíblia está repleta de situações que parecem ridículas. Aí eu te pergunto de volta. Por que pessoas de elevado calibre mental acreditam nessas coisas e não acreditam nas fábulas de La Fontaine?
Mas aí elas acreditam no literal? Literal, tem muita gente. O Newton acreditava nos milagres de Jesus de maneira literal. E outros mais que eu podia citar. Eu dei o Newton aqui para ficar bem com um baluarte da ciência. O Newton, né? tinha uns negócios com a Bíblia bem forte. Era um camarada que descobriu a lei da gravidade. Galileu também. O Galileu O Galileu, ele brincava com o Papa da época. Exatamente. A briga dele é com o Papa, não com a Bíblia. Né? E outros mais que eu poderia citar. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, Rodrigo? Seguinte, vamos tirar agora os milagres da Bíblia. Quando eu pego o que está acontecendo aqui agora, que a galera está ouvindo a gente de longe, enquanto a gente está falando aqui, que você pode tirar uma foto minha nesse celular e mandar para outro lugar, se eu pegar todos esses eventos agora do presente e voltar com eles 100 anos no passado, isso também ia parecer coisa ridícula. Ah, sim. Entendi. Você entendeu? Todo mundo fala assim, isso é impossível. Se eu entrasse numa máquina do tempo, hipotética. Voltasse lá e falasse, né? Gente, vai chegar um tempo em que vocês vão poder mandar uma imagem real sua para alguém que está do outro lado do planeta. Iam nos colocar numa camisa de força. Com certeza. Então eu pergunto, será que os milagres da Bíblia são realmente coisas tão lendárias ou são apenas a ocorrência de fenômenos que hoje nós ainda não alcançamos? Como os nossos fenômenos também, para alguém que veio no passado, eram muito ridículos. Até para nós hoje. É meio fantástico o negócio da inteligência artificial. Alan Soares mandou 5. João é um bom livro para começar. Explica para o Sérgio a diferença de como Jesus é visto de forma distinta em cada evangelho. Ah, porque cada evangelho mostra Jesus... um aspecto diferente. Não contraditório. Aí é que aquele lance, nós já conversamos da outra vez, Jesus foi um ser humano, né? Sim. Que andava ali. Então, assim, não tem como você duvidar que Jesus existiu. Existiu, porque claro. Tem várias coisas, né? Então, não tem... Mas é que você acredita que Jesus é um enviado, é um filho... Deus em forma humana. É Deus em forma humana, né? Vou dar um exemplo para você. Eu não sou testemunho de Jeová. Eu não concordo com a interpretação bíblica das testemunhas de Jeová. Eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito na Trindade, a testemunha de Jeová não. A testemunha de Jeová acredita numa data de 1914, eu acredito não. O testemunho de Jeová... é o quê? Eles acreditam que é o Armagedon, o início do Armagedon. Isso passou por várias alterações. Armagedon seria o quê? É o Batalha do Tempo do Fim. Esse testemunho de Jeová... É o fim do mundo, né? O fim do mundo, Armagedon exatamente. É o fim do mundo, é lógico. Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, eu dou sangue. Então, tem várias coisas nas testemunhas de Jeová que eu discordo da interpretação bíblica delas. Porém, isto posto, quando eu vou estudar a história do nazismo, eu tenho que admitir que da minha igreja adventista do sétimo dia, teve muita gente que calou a boca para Hitler para não ter problema, transgrediu até o Shabat, que é um dia sagrado para nós, para não ter problema com Hitler, enquanto tinha testemunho de Jeová, para não ceder à fé dele, estava morrendo no campo de concentração. Aí agora eu vou falar que aquele testemunho de Jeová que morreu no campo de concentração, ele é um ridículo, ele é um idiota, só porque ele tem uma interpretação que eu considero equivocada. Quem julga os corações é Deus. Tem. Graças a Deus também, para não parecer que eu estou pejorando minha igreja, também tive adventistas que salvaram os judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem adventista que tem árvore lá lá no Yad Vashem, lá em Israel. Já ouviu no Hotel Ruanda? Que aquele cara salvou um monte de gente, era um adventista do sétimo dia. Aquele Até o Último Homem, o Desmond Doss, também era um adventista do sétimo dia. Então, o que eu olho? Minha igreja, em termos de organização social, tem alguns adventistas que eu falo, poxa, que legal que esse cara faz parte da minha igreja, dá até orgulho. Eu falo, ele é da minha igreja. E tem uns que não vergonha. E na Testemunho de Jeová também, na católica, na Seixa Noé, na batista e no ateísmo. Tem ateus que você consegue conversar e tem ateus que são chatos. Até o meu amigo lá, o Luiz Saião, ele fala que tem os xiitas e os chatos, né? Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte, acredite no que você acreditar, desacredite no que você desacreditar, mas sempre com respeito pelo seu semelhante. E eu termino minha fala aqui para não ficar muito prolixo. Tem uma frase, ela foi atribuída a Santo Agostinho, mas eu nunca vi essa fonte original da frase. Certo. Então, eu não posso afirmar que é de Santo Agostinho, mas a frase diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade.
Naquilo que é essencial, não pode ter a minha opinião, é do Sérgio. Por exemplo, se a gente estivesse discutindo aqui violência contra a mulher, não existe opinião a esse respeito, é condenação. Claro. Não tem como, não, eu acho que pode bater em mulher, desculpa, isso aí não está para colocar na mesa e ser respeitado. Então, no essencial, temos que rezar o mesmo terço. Um ateu e um crente, um ateu e um não católico cristão rezando o mesmo terço. Violência contra a mulher, não está em discussão. As áreas que não são essenciais, vamos deixar cada um tomar a sua opinião e em tudo caridade. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas crer em Deus é uma área essencial. É verdade. Mas aí eu deixo o coração dele com Deus. Lembrem, eu estou aqui para testemunhar de Deus, não para ser o advogado de defesa dele.